tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. A gente teve aí uma madrugada, uma manhã muito tumultuada, aliás, muito triste, para não dizer trágica mesmo, com o temporal em São Paulo, não é? E que acabou agora há pouco, a gente soube, já subiu de 7 para 10 o número de mortos. Isso sem contar a cidade totalmente parada, as pessoas com muita dificuldade de locomoção. Então, parte da nossa equipe, né, chegou, mas chegou muito tarde, teve gente que não conseguiu chegar ao seu trabalho. Então, hoje vocês, né, entendam se houver uma falha aqui, outra ali, porque a coisa está tumultuada mesmo para todo mundo, fora essa tristeza que fica no coração da gente, porque quem não perde seus entes queridos, não é? Embora possa perder casa, mobília, todas essas coisas, mas sabe que vai dar de alguma maneira uma volta por cima. Agora, para aqueles que se foram e as famílias que ficaram, para esses a dor agora é para sempre, né? Mas olha, a gente mantém vocês informados em relação a isso durante todo o nosso programa, tá certo? Vamos começar aqui com a nossa primeira página, vamos tentar aí fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e não dá para ser outra coisa, gente, apesar de ter se falado muito nesse assunto, mas ele está chegando a um desfecho, que é a situação da Débora Nascimento e do José Loreto, porque como o Alessandro Lobianco tinha falado para a gente, direto do Rio na última semana, eles teriam um encontro no sábado, né? Para tentar, ela voltou daquela viagem que ela fez aí para o Uruguai e ele voltou da região serrana, lá de Teresópolis, e marcaram um encontro para poder botar as cartas na mesa e ver o que eles iam fazer do futuro deles. Ou deixa de ser um casal e continua só como pai e mãe da Bela, porque isso eles não vão poder deixar de ser nunca, não é? Ou reatam. E aí a situação foi a seguinte: houve o encontro, houve a conversa, que na verdade se transformou numa nova briga, mas sobre essa briga o Alessandro Lobianco vem direto do Rio de Janeiro já dá todos os detalhes. A conversa não terminou bem nesse dia, mas ele saiu de lá, apesar de bravo, de chateado, porque as coisas não estão sendo simples, mas ela deixou claro para ele que ela retoma o casamento. Então, com essa certeza, pelo menos, ele saiu de lá, mas as exigências são pesadas, não é? Envolvem outras pessoas e isso ele já disse que ele não vai fazer. Então, apesar da disposição da Débora de retomar o casamento, que é tudo que o Zé Loreto quer, inclusive pela imagem dele, pelo emprego dele na Rede Globo, né? As exigências que ela pede que sejam cumpridas, ele não está a fim de fazer. Essas exigências, os detalhes disso tudo, já o Lobianco também conta para vocês. Agora, o que a gente pode comentar aqui é sobre o texto que ela publicou, que está na cara que não foi a Débora que escreveu, e é um texto confuso, um texto snob, um texto cheio de palavras complicadas, que quer dar um ar de modernidade, de empoderamento, de uma série de coisas, e que não dizem absolutamente nada essas palavras. É um encadeamento de frases assim, maluco, não é? As pessoas acharam que ali ela dá uma indireta para Marina Rui Barbosa. Não sei de onde veio essa ideia. A única frase nesse texto que ela fala é que ela ficou em silêncio porque ela não quis expor outra mulher, e já deram o nome da Marina para essa mulher, quando isso não foi sequer ventilado, e as coisas prosseguem nesse nível, né? Agora, se eu não me engano, ela fechou comentários para público, deixou só para os amigos mais chegados mesmo. A gente tem prints de algum, inclusive do Bruno Galhaço. O que vai acontecer com esses atores protagonistas de Sétimo Guardião, já vocês vão saber também. O Alessandro Lobianco já tem essa resposta e a gente vai fazer essa cobertura que a gente espera que seja de fato o final dessa história, mesmo porque a novela tá para acabar, não se sabe ainda se em abril ou maio. Se as coisas acalmarem, eles vão tentar esticar até a data que o Agnaldo Silva pediu tanto, né, que seria a data limite dele, o mês
mês de maio realmente, mas se não ela termina em abril de fato. E já se sabe, inclusive, desfecho de vários e vários personagens. Mas no momento, o que se quer, e o público também gostaria que acontecesse, é a solução dessa história aí. Fora a própria dura que a Rede Globo deu nesses atores e mais no Bruno Galhaço, e já com um aviso para todos os outros que eles não querem mais vida pessoal misturada com vida profissional. E eu acho que isso está certíssimo, não é? Tem que ser colocado um limite nessa história, né? Até onde vai uma, até onde começa a outra, até onde termina uma, até onde começa a outra, porque não dá, porque o que aconteceu aí, esse barraco, essa baixaria toda, essa situação complicadíssima, inclusive para o autor e para a estrela da novela, isso daí foi exatamente a mistura total, mas total, não é, da vida pessoal interferindo no trabalho, interferindo na área profissional, e é uma coisa que é vexatória, na verdade, né? Que nenhum profissional gosta que esse tipo de coisa aconteça, mas que muitos não param para pensar duas vezes, como foi com essa turminha aí, e acabaram misturando tudo de verdade, prejudicando um trabalho que não vinha bem das pernas e quase que eles sepultam a novela, né? Quase que eles enterram a novela de vez. Então, esse tipo de coisa não tem desculpa, gente, não tem desculpa. É um desrespeito com o autor, é um desrespeito com o público, é um desrespeito com os colegas de elenco, é um desrespeito com a emissora, é a palavra que traduz exatamente toda essa situação que aconteceu. As coisas estão entrando nos eixos em matéria de gravação? Estão entrando nos eixos em matéria de gravação. Então vamos ver aí se as soluções encontradas pelo autor também vão agradar o público e a novela tenha pelo menos um final digno em matéria de audiência e daquilo que vai oferecer ao público. É o que eu tenho para dizer por enquanto, tá? Na nossa roda da fofoca de hoje, Vladimir Alves, tudo bom, querido? Muito boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Tiago Rocha. E aí, Sônia também. Tudo jóia? Felipe Campos também. Tudo bom, querido? E é isso, né? O que vocês acham dessa história do texto da Débora Nascimento, que eu achei um monte de bobageira, não vi nada ali que se aproveitasse. Mas algumas pessoas conseguiram aproveitar tudo que ela escreveu ali para voltar a atacar a Marina Rui Barbosa. Jogar em cima da Marina. Se ela tentou consertar a situação ou não, a gente não sabe. Esse texto acabou afetando a vida da Marina Rui Barbosa também. E essa história toda afeta não só todas as pessoas que você disse que acabaram tendo suas vidas comprometidas, até o elenco da próxima novela das 9, A Dona do Pedaço, está vivendo esse dilema. Por quê? A Globo acabou de emitir um comunicado dizendo que A Dona do Pedaço mandou o texto falando que a novela vai tratar do empoderamento. Sim. Só que eles não conseguem definir a data de estreia da novela. Porque a data de estreia de A Dona do Pedaço depende do final de O Sétimo Guardião. Só que não há previsão. Exatamente. Eles colocaram assim, A Dona do Pedaço tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2019. Então foi essa a alternativa. Até junho, quem sabe, né? A coisa não se sabe. Pode acabar em março, pode acabar em maio, pode acabar em abril. Abril mesmo, né? Maio é o que o Aguinaldo tinha pedido, mas a gente eles deram essa, previsão para o primeiro semestre de 2019. Não estão mentindo. Só não estão dando a data exata, porque nem eles têm. Para você ver como tem um imbróglio aí nessa história toda. Daqui a pouco, esse texto confuso da Débora Nascimento, que não diz nada com nada, um texto snob e vazio, e cita apenas uma mulher, e uma mulher a gente já sabia que existia nessa história. E a gente não soube quem era a mulher, mas a gente sabia quem não era. E agora o pessoal tenta retomar esse lado para cima da Marina. Não vai colar mais, sabe? Não cola mais, acho que as coisas já estão super claras nesse sentido. Mas o que você achou? Não, eu achei assim, parece que, olha, a minha vida pessoal eu preservo. Então, assim, gente, todo mundo sabe, quem entra para televisão, quem faz dramaturgia, você tem o bônus e o ônus da fama. Até porque, por conta dos dois fazerem um casal, não só né, na vida real, mas também um casal na publicidade, eles já fizeram muitas campanhas. Sim, então, claro. assim, quando você não quer, você não aceita que a sua vida pessoal... Olha, não faço nada com meu esposo, não faço nada. Olha, veio a marca de sabão, não temos interesse, muito obrigado. Eu quero deixar minha vida pessoal quieta. Então, assim, é muito fácil e é muito simples chegar e você pegar as coisas
e colocar na conta dos outros. Não. Se você lucra com publicidade da sua vida pessoal, entenda que sua vida pessoal também gera burburinho para o público. Eles querem saber. A Débora, ela poderia ter esclarecido mais. Não, ela ou poderia não falado ter nada. esclarecido. Ou não falado ou nada. não falado nada. Que era melhor. Porque... Esse texto não é dela, você não acha? Então, talvez seja da mesma agência de publicidade que o Zé Loreto. Acredito. Acredito nisso piamente, que seja. Só que o dele ainda estava mais bonitinho, né? Porque esse não faz nem sentido. Convencia mais, né, o dele? Convencia mais. Eu vou ler o texto, mas deixa antes a opinião do Felipe Campos, que até postou esse texto, né, Felipe? Sônia, eu achei snob, como você disse, vazio e extremamente imaturo. Porque não disse absolutamente nada o que veio. Ela estava com a faca e o queijo na mão. Eu percebi que só quis colocar mais querosene e alimentar uma história que já estava ficando motinha ali e tal, porque a gente já estava indo para outras histórias. E, de repente, ela surge com isso. Eu acho que, como você mesma diz, eu acho essa frase fantástica, que é a questão de orquestrar. Eu acho que, mais uma vez, estão orquestrando tudo isso, e você sabe? vai ver o que o Lobianco tem para dizer, aí você vai ter certeza. Tem mais? Então, aí você vai ter assim, certeza. eu acho tão desnecessário isso, eu achei tão burro. Foi burra, sabe? A estratégia foi errada. Foi. Tipo, coloca qualquer coisa, coloca uma flor, um beijo. Não coloca nada, já não falou. Agradece a entendeu? solidariedade. Aí Tantas ficou, mulheres querendo saber o lado dela mastigou, da história. mastigou e não falou nada mais. Você sabe por quê? Porque não tem nada para falar. Exatamente, Felipe. Também acredito nesse tipo de coisa. E a gente sempre aqui teve do lado da Débora, né? Sim. Sempre consideramos a Débora e a Marina as duas vítimas dessa história que realmente ninguém esperava e que foi muito prejudicial para todas essas pessoas que a gente já falou aqui. Aí, quando né, a mulher do cara se propõe a fazer uma nota, emitir aí para redes sociais e falar, vem essa bobageira que vocês vão ver. Aí, dá para aproximar um pouquinho mais aqui para gente? Aí vocês vão ver o que está escrito. Esse é do história. Instagram dela, né, Sônia Abrão? Esse é direto do Instagram dela mesmo. Olha aqui, não precisa colocar em cima da mesa o monitor. Não, tá bom, aí vai. Vamos lá. Olha aqui, vamos lá. Nenhuma mulher merece se sentir oprimida. Depois de tantos ataques e injúrias oportunistas, né, que venho sofrendo, meu silêncio agora me oprime, mas a verdade há de me libertar. Vamos falar de verdade? E ela não falou. A verdade costuma ter três lados. O da pessoa que conta a sua versão, a versão do outro e, finalmente, o fato propriamente dito. Mas hoje temos universo paralelo, né? Temos o universo paralelo da internet e das redes sociais, cheios de robôs e comentaristas da vida alheia, que julgam a partir de um sistema de manipulação de imagem e narrativa. Isso parece um tratado sociológico da comunicação, né? Nesse mundo virtual, versões construídas crescem exponencialmente e ganham contornos maiores do que a vida real, e assim é criada uma hipócrita, oportunista e artificial quarta verdade. Eu, Débora, que não escrevi esse texto, faço questão de viver e valorizar a vida real de acordo com os meus princípios, prezando pelo bom senso e respeitando quem eu sou genuinamente. Uma mulher de 33 anos que trabalha muito, mãe de uma menina de 10 meses. Eu que sempre optei pela discrição em minha vida pública, sofri uma exposição e fui refém de uma situação que não escolhi. Tenho muita consciência do que vi e vivenciei. Ninguém agiu sozinho. Isso foi bem claro para mim. Mantive meu silêncio justamente para não expor mais uma mulher, exercitando minha empatia e sororidade, que é verdadeira e não oportuna. Devemos sempre pensar na genuína fragilidade alheia. Nunca me permiti esmorecer. Pautei minhas atitudes com muita cautela, sempre priorizando proteger a minha filha. Tenho ciência do meu poder feminino, e aqui começa tudo de novo, o que considero um ato de resistência dentro da estrutura moralista e machista de um país onde 536 mulheres são agredidas por hora, onde as estatísticas perdem espaço para fake news,
Deus. Sei que sou dona do meu corpo, valores, escolhas e silêncios. E nenhuma manipulação, julgamento injusto, narrativa artificial ou notícia mentirosa vai me impedir de ser feliz. Não aceito nada menos que ser feliz. Devo isso a mim e a minha filha. Termina esse texto rebuscado e nada, né, de sentimento, de posicionamento, de sinceridade, de uma forma simples e espontânea, quando você se propõe a conversar com o público, a falar, a comunicar de coração aberto com outras mulheres. Mas nós são zilhões de nós aí que passamos por essas histórias de traição, de casamento em crise, de ter que fazer um balanço, dar uma segunda chance, não dar uma segunda chance, vale a pena, não vale a pena. Custa falar de uma maneira simples, sincera, com sentimento, não esse palavrório tonto aí que não quer dizer nada. As pessoas hoje em dia, infelizmente, muitas mulheres, isso é muito sério, elas pegam os rótulos, né? O empoderamento, a sororidade, o poder feminino, não tem a dimensão do que isso significa e fica rotulando tudo. Aí fica esse pacote vazio. E fica esse pacote vazio. Você tem todas as palavras do momento, que são importantíssimas para a nossa, né, escalada nesse mundo por todos os nossos direitos, mas o conteúdo é zero, porque essas pessoas não sabem o que eles significam. Querem ter uma embalagem, mas não tem o verdadeiro posicionamento. É frase de efeito. Frase de efeito. Elas montam uma coisa e pronto. E esse texto, que eu não acredito, juro para vocês, que seja da própria Débora Nascimento, ela como mulher, se propusesse a vir a público e falar de mulher para mulher, eu acho que seria uma coisa completamente diferente, gente. Sentimento, para ser colocado, não precisa de ser rebuscado, não precisa de palavras, não é, ditas do momento, não precisa de nada disso, precisa sim de sinceridade, de coração aberto e de uma vontade de falar de verdade, ou senão não fala nada, o que também é um direito da pessoa, sendo pública ou não, e as outras vão entender, se não entenderem vão ter que respeitar, mas é melhor do que isso daí. Isso é feio, é simplesmente feio, porque ele soa falso, fala em fake news, mas o texto é uma delas, né? Realmente. Não, eu também, desde o primeiro momento que eu li esse texto, eu falei, não foi ela que escreveu, claro, não estou colocando aqui em xeque jamais a capacidade dela de dissertação. Não, eu acho que ela faria muito melhor do que isso. Esse é o coisa. Ela colocaria o sentimento ela de poderia mulher ter mesmo. realmente... Tá frio, não tá? Tá, frio. total. Você não tem... comunicado pro Jornal da Globo, É uma colagem de palavras, pro sabe? Jornal Nacional, inclusive, não tem um uma linguagem comunicado, né? popular, Tipo, de jeito nenhum. E ela sofrendo o quê? Na verdade, ela sofrendo o quê? Assim, com os ataques, enfim. Não, gente, quem sofreu... Ela teve uma solidariedade total. Ninguém atacou Quem sofreu, a Débora. na verdade, Ninguém falou quem o sofreu, contrário. na verdade, foi a Marina Rui Sim, Barbosa. sobrou tudo Então, assim, pra não ela. existe, não houve... Lógico, ela deve ter sofrido com toda a história, como mulher, como mãe, Sim, como esposa. exatamente. E como filha. Ok, mas... Só o lado como, mas pessoal ataque na internet, eu fucei ontem, eu fui Preconceito atrás. não teve. Em nenhum momento o Brasil em solidariedade a essa menina, sabe? E de repente, eu sofria os ataques que eu venho sofrendo. Não, meu amor. Não. Então quem escreveu não está nem por dentro do assunto. Exatamente. Não sabe exatamente nem o que está acontecendo. Então, infelizmente, eu acho que ela foi por um caminho extremamente errado. Eu acho que tá vindo com muita força essa questão agora dessas empresas e desses geradores de conflitos na internet. Desculpa, gente. Ela fala em robôs da internet. Isso é trabalho de robô também, porque uma pessoa que senta, que não tem a vivência dessa situação, escreve um texto tão idiota quanto esse, gente, está sendo Que um não robô está sentindo, né? É um funcionário robô. Ó, se tem esse texto para escrever, a situação é essa, o cara vai lá, escreve qualquer coisa, publica em nome de outra pessoa e a gente é brindado, na verdade, com esse tipo de coisa. Não dá, né? Vamos para o Rio de Janeiro, lá do Carioca da Tarde é Sua, Alessandro Lobianco. Muito boa tarde, querido. Diga. Boa tarde, Tônia. Boa tarde a todos. Não diz. Estamos sem som aí com o Rio de Janeiro, as coisas estão meio complicadas por aqui, mas já caiu a ligação, a gente vai conectar com o Alessandro e ele tem o que o texto não diz, mas as entrelinhas o Alessandro Lobianco sabe e ele vai falar tudo isso para a gente. É sobre a questão do PCC? Aqui.
Que TCC, garoto? Porque o texto da Débora é um TCC sobre empoderamento. Ah, tá vendo? Mas aquilo é um tratado sociológico, não falei para você? Foi É a impressão mecânico. que é mecânico. É não isso. passa sentimento É o mesmo de que mulher, aconteceu com o José né? Loreto, onde eu percebi que não havia um eu te amo. Você falou. O assessor não vai escrever eu te amo, porque não é ele que está sentindo, não é ele que Ele sente não ama. ou Você deixa de sentiu sentir. na E lata dessa vez mesmo, também. né? Então, acho que a gente matou a charada. São 2 textos feitos Da por mesma- pessoas que não estão provavelmente vivendo a da situação. mesma agência. Ou entendeu? se forem realmente os próprios, os autores, eles não expressaram a verdade. Eles exatamente. buscaram Faltou textos. sentimento. Não, e se foi de TCC, precisa melhorar um pouco mais. Não vai passar, Não passa na esse TCC banca. não passa na banca, passa na não banca. passa na banca realmente, viu? Bom, gente, olha, já tá aí com a gente? Então vamos lá, tá me ouvindo agora, Alessandro? Tô escutando, Então Sônia. tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, queria desejar força aí, né, pro pessoal aí de São Paulo, para toda a população que está passando por esse problema. E começar, Sônia, dando algumas explicações por partes, porque são explicações que chegaram para a gente esse final de semana, que montam o quebra-cabeça aí de algumas coisas que foi dito ali pela Débora, como que ataques são esses que ela acha que ela está sofrendo, por que ela fez esse texto no domingo e não no Dia Internacional da Mulher, já que ela fala da união entre mulheres e força de mulheres, tudo teve uma explicação. Essa explicação chegou para a gente através de amigos em comum ontem, e eu vou começar por partes, Sônia, porque são detalhes bem importantes para a gente conseguir juntar as peças do porquê que esse assunto voltou à tona agora, já que agora toda a imprensa estava se baseando tão somente no desenrolar da novela, né? Sim, esse não assunto precisava já era uma mais, coisa né? que, pelo menos para a gente, para o nosso programa, já era uma coisa, tinha passado. digamos assim, superada, né? Mas o que acontece, Sônia? Eu quero começar falando antes dessa conversa entre o Loreto e a Débora, porque aconteceram coisas logo depois do Carnaval que levam a essa conversa também. A primeira coisa, Sônia, é confirmar que logo depois do Carnaval, quando o Bruno Galhaço voltou a gravar, tanto o Bruno, quanto a Marina, quanto o Loreto foram chamados para uma conversa ali na Globo, e os 3 receberam um esporro. Foi igual para os 3, independentemente de ter alguém certo ou alguém errado nessa história, os 3 tomaram um esporro daqueles. Que esporro foi esse, Sônia? Que a partir de hoje a Globo ela está proibindo, sob qualquer hipótese, discussão no set de filmagem. Isso quer dizer o quê? Que aquela discussão que a Marina teve com o Loreto, né? E depois a conversa que ela teve com o Bruno, toda essa movimentação que foi no set de filmagem, isso foi muito negativo, e a emissora disse pros 3 que não vai mais tolerar discussão dentro do set de filmagem. Que se isso acontecer, eles serão advertidos. Então, isso é uma coisa definida e que os 3 engoliram calado aí esse esporro da Rede Globo. Logo depois desse esporro, Sônia, a Globo já fez uma reunião para discutir qual é o destino dos 3 após o término da novela, tá? E o que foi definido, isso são informações seguras. Acabou a novela, o Bruno vai entrar numa geladeira por tempo indeterminado. De toda essa história, o comportamento que menos agradou foi do Bruno, porque mexeu com logística de gravação, mexeu com coisas que a Globo achava que não tinha necessidade de mexer ali, não falar, enfim. A postura do Bruno desagradou muito, então foi decidido que, terminando a novela, o Bruno vai para uma geladeira por tempo indefinido. O tempo de folga da Marina, depois da novela, também já foi decidido. Acabou a trama, a Marina sai 3 anos de férias, com a justificativa também que está acumulando umas férias, porque está saindo de 2 trabalhos, né, em sequência. Então, trabalho para a Marina agora na novela, daqui a... 2022? 3 anos agora, Sônia. E o Zé Loreto é o seguinte, a Globo conversou sobre a hipótese do término do contrato dele, porque para a Globo tá claro, o Zé Loreto, ele foi o pivô dessa confusão toda, e a imagem dele não tá pegando bem para a emissora por uma série de questões passadas que não convém voltar aqui. Então, o que foi decidido? O contrato do Loreto termina só no final do ano, termina de dezembro para janeiro.
Então a Globo decidiu que não vai ter ruptura de contrato, mas que terminou a novela, o Zé Loreto vai ficar na geladeira e que até ontem a decisão é que a partir de dezembro o contrato do Zé Loreto não será mais renovado. E aí eu perguntei para essa fonte da cúpula da Globo o seguinte, olha, a gente está falando ainda de praticamente 10 meses até terminar o contrato do Loreto, né? É um tempo muito grande aguardando uma não renovação. E o que eles me passaram foi o seguinte, o Loreto só vai entrar em alguma coisa se for um caso muito excepcional. O que seria esse caso excepcional? Se algum ator ou algum autor de novela ou alguém muito importante da cúpula da Globo, por decorrência de trabalho, pleitear, fizer muita questão e conseguir justificar por A mais B a importância do Loreto em algum papel, em alguma obra da Rede Globo. Caso contrário, e o que essa cúpula da Globo adianta pra gente, que isso é uma hipótese que praticamente não vai acontecer, por todas as razões que já aconteceram, em dezembro não seria mesmo. O Loreto estaria com o contrato sem renovação a partir de dezembro, Sônia. Tá certo, são informações pesadas, né? São informações. Ô, Lobianco, eu recebi uma informação, disse que a Rede Globo mandou um comunicado dizendo que estava proibindo familiares que não estejam em produções de novela ou trabalhando de frequentarem ou rodarem ali os bastidores da novela. Você sabe se tem acesso a isso? Você sabe Mas se isso é verdade. É verdade. Eu tive essa informação sim, e essa informação, ela não se estende só para parentes ou amigos que queiram acompanhar ali as gravações no set de filmagem. Essa é uma discussão que está sendo elaborada dentro da Rede Globo agora, até para separar de núcleo familiares. Por exemplo, diretor não poderá mais dirigir esposa ou filhos. A Globo está fazendo uma separação mesmo para que o set de filmagem fique isento de qualquer interferência externa, qualquer mesmo. Isso é uma coisa que está sendo definida aqui na Globo. E eu até aproveito esse gancho que o Felipe deu para entrar no assunto da conversa desse sábado, porque depois que Isso é importante. Depois que a Débora conversou com o Loreto, algumas mídias veicularam que ela teria feito algumas exigências para voltar para ele, como, por exemplo, acompanhá-lo, ver as gravações para ter certeza que o Loreto não está pisando na bola. A gente comentou também aqui. Eu quero desmentir essa informação, Sônia, isso é uma informação mentirosa, ela não procede. A Débora não fez exigência nenhuma de ter que acompanhar Loreto em set de filmagem, até porque a Globo não queria permitir, porque seria algo completamente constrangedor para o Loreto, para a Débora, para a Marina, para o Bruno, para vários envolvidos. Então, isso é uma informação que não procede. O que procede? Só uma coisa. E essa informação, ela veio muito, a gente até comentou aqui, o Felipe falou, se for para ser dessa maneira, nem volta, porque confiança é fundamental. Mas porque existe antecedente. Parece que a Giovanna Eubank faz isso com o Bruno Galhaço, que é marcação cerrada. Proibida. Tá vendo? E está proibido. Exatamente. Tá proibida, sim. Inclusive, essa questão de acompanhar ou não o set de filmagem, essa discussão na Globo, ela nasce com a Giovanna. Exatamente. Porque depois que isso aconteceu, a Giovanna, a informação que eu tenho é que a Giovanna quis ir acompanhar as gravações do Bruno. Depois que ele saiu do hospital, receosa por amizade com Marina, essas coisas. Então foi decidido que ninguém poderia ir para set de filmagem, só os atores ali e a direção. Entrando agora na conversa do Loreto com a Débora, Sônia, quero explicar porque a gente teve informações concretas do porquê que a Débora se sentiu atacada, por que ela fez esse texto. Esse texto, ele na verdade, ele é uma resposta para a conversa que o Loreto teve com ela no sábado e acaba sendo uma resposta também para a Marina. E eu vou explicar direitinho por quê. Essa conversa do Loreto com a Débora aconteceu no sábado, de fato. Foi noticiado também que o Loreto já estaria frequentando de forma normal a casa lá novamente. Isso também não procede. O Loreto esteve lá na sexta para visitar a filha, foi a primeira visita que ele fez à filha depois do carnaval, e retornou no sábado para essa conversa com a Débora, que era uma ocasião em que a filha não estaria em casa.
Então, o que foi decidido nessa conversa, e são fontes bem confiáveis, Sônia? Que a Débora aceita retornar com o Loreto, desde que o Loreto assuma a postura de não colocá-la como uma pessoa ciumenta que interpretou algo errado. Ela cobrou que o Loreto venha a público e, diferente daquele comunicado que o Loreto fez, em que ele diz que as evidências eram muito grandes, mas que nada teria acontecido, ela cobrou do Loreto uma postura que sim, as coisas aconteceram, você vai a público dizer que aconteceu e que eu não sou maluca, e aí sim a gente vai conversar. O Loreto não teria concordado com esse posicionamento de falar que rolou algo, ele manteve ali a palavra dele, que apesar das evidências que a Débora viu, nada teria acontecido, e isso causou uma briga. A informação que eu tenho é que esse encontro não terminou legal, porque o Loreto não quis concordar em vir a público para falar que a esposa, né, a mãe da filha dele, não estava errada, e eles saiu de lá brigado, tá, Sônia? E eles ainda vão conversar. Os amigos dizem que a Débora quer voltar, sim, mas que essa questão dela ficar como maluca na história, isso está pegando, e que o Loreto não está favorável a entrar nessa questão para que esse término do namoro, né, isso seja revertido. E aí como que surge esse texto, Sônia? Esse texto foi uma resposta direta, primeiro, para o Loreto. Vocês podem reparar que o Loreto curtiu a postagem dela no Dia da Mulher, mas não curtiu essa que ela fez ontem, né? Por quê? Porque ela quis dizer ali nesse comunicado para o Loreto que eu sei o que aconteceu, vocês são culpados, né? É o que está na cabeça dela. E ela fala em ter sido atacada, porque o que me passam é que ela se sentiu atacada mesmo pela Marina, no post que a Marina fez no Dia Internacional da Mulher. O que ela considerou como ataque, Sônia? Que a Marina começa o texto falando que é preciso desconstruir a rivalidade entre mulheres. E que uma mulher não precisa atingir outra mulher quando se sentir atingida, né? E ela fala também para que as mulheres não sejam opressoras, né? Para que ninguém seja uma mulher opressora. E ela usa no final a palavra, né? Sororidade, né? O que é isso? Essa é uma palavra que não é muito habitual, mas que nos últimos tempos a gente está escutando muito essa palavra crescer, né? Ser muito usada, porque ela significa uma união, né? Uma aliança entre mulheres. E a Marina fala, né? Vamos prestar atenção na sororidade. Tá. A Débora, ela abre esse texto falando o seguinte, como a Marina disse, para que não sejamos mulheres opressoras, ela abre o texto falando que estava sendo oprimida esse tempo inteiro. Então, isso já é uma resposta à Marina. Mesmo, né? Outra que ela diz, ninguém agiu sozinho. Né? Isso é uma resposta também que ela está querendo mostrar o porquê que ela não está nessa união com a Marina, porque ela, na cabeça dela, ela acha assim que houve essa traição, e isso ninguém agiu sozinho, foi uma resposta para o Loreto, que os amigos me passam no sentido, se você não falar, eu vou falar, eu também não vou me calar, porque eu acho que é isso, eu não vou ficar como maluca. Então, isso que ela considerou como ataque, essas respostas para os amigos ficam claras que é uma resposta para o Loreto e para a Marina, porque essa postagem, quando eles terminaram a conversa, a intenção da Débora é que essa postagem fosse feita pelo Loreto, Sônia. Sim. Mas como o Loreto não concordou em arrumar as coisas da forma que ela queria, saindo de lá com essa postagem, ela mesma fez essa postagem, e a informação que eu tenho é que ela tá uma fera com a Marina mesmo, Sônia, que ela tá muito abalada mesmo com essa história. Então ela diz que manteve o silêncio de não expor uma outra mulher. Isso foi altamente contraditório, porque ao fazer isso ela continua expondo a Marina, né? Então as pessoas entendem que essa frase dela vem também de um embaralho ali na cabeça dela logo depois dessa discussão com o Zé Loreto no sábado. Sim. E que ela também fez isso ali no calor da coisa. Esse texto, Sônia, foi escrito pela assessoria dela, tá? Não é a mesma do Loreto, mas eu confirmei, isso foi escrito pela assessoria dela. Tá. Muita gente especulou também, Sônia, que a Globo pudesse ter dado abertura para ela escrever esse texto. Não deu. Eu fiz um contato com fontes ali da Globo, a Globo não gostou desse comunicado.
achou que foi um texto desnecessário, até confirmando que a Globo já estava vendo, que a imprensa já estava mesmo indo pelo lado agora do desenrolar da trama, e que isso era até uma coisa positiva para a audiência da novela. Tão positivo, Sônia, que a Globo cedeu e deu ao Aguinaldo Silva agora a chance da novela terminar no dia 18 de maio. Por quê? Isso é uma coisa bacana que a gente tem que enaltecer o Aguinaldo. O Aguinaldo peitou ali a direção da Globo e falou: a partir de agora quem escreve, reescreve essa novela sou eu e eu vou fazer isso sozinho. E ele foi elogiado ali. A Joana Jorge agora ela está só ali revisando, não está escrevendo. O Aguinaldo está 100% sozinho e a Globo gostou muito da guinada que o Aguinaldo deu na novela. Então foi dado agora para o Aguinaldo até o dia 18 de maio para essa novela terminar. Agora, a informação que eu tenho, Sônia, é que a Globo vai conversar com a Débora, porque até o momento essa prensa teria sido só no Loreto, na Marina e no Bruno, mas eles vão conversar agora com a Débora no sentido que a Débora não deixe mais crescer um mal-estar na emissora e que ela resolva seus problemas também fora ali da emissora, para que nenhum mal-estar chegue agora na emissora mais do que já chegou, né, Sônia? Então são essas informações que eu tive. Tá, resolveu falar e falou na hora errada. E falou de um jeito errado. E ela não quer, engraçado, sabe? Ela não quer sair de maluca, mas ela deixa postar um texto... Um texto absurdo, sem pé nem cabeça. Você só pode colocar ela de maluca. Verdade, mas é aí que está o X da questão. Eu acho que a Débora, tirando toda a parte de mulher sofrida com uma traição, suposta traição do marido, ela está dando valor agora por uma coisa que não é o mais importante. Pode sim ter um peso, claro, é o seu amor próprio, a sua imagem, você é uma pessoa pública, ok, mas que se dane, sabe? Essa embalagem pode ser secundária completamente. Agora o que está em jogo é um relacionamento, é o casamento, é essa filha que faz parte dessa união, que é o saldo mais positivo dessa história. É isso, não importa se o pessoal vai achar que é maluca, que não é maluca, se é uma coitada, se realmente, sabe, se foi Marina, se não foi Marina, e a gente sabe que não foi a Marina. Eu acho que a Débora não tem essa lista completa. Se tivesse, saberia a verdade dessa história. Então, para que esse tipo de coisa? Para que chega, né? Perde o bonde da história, chega atrasada na estação, faz tudo errado, ressuscita um assunto que já estava desaparecendo da mídia para tumultuar de novo o ambiente. Por mais que a gente entenda e defenda a Débora, nesse ponto não dá. Não dá. E não vem Sônia, falar dessa história... Eu não sei se vocês repararam ontem no post, logo depois que ela fez essa publicação, alguns atores ali curtiram em apoio. Sim. Agora, teve pessoas ali que curtiram, que eu sei que também conversaram, mesmo curtindo, conversaram com a Débora e falaram o seguinte para a Débora: olha, cuidado, porque mal ou bem... Você tem, sim, um grande número de amigos e atores e artistas do seu lado. Agora, não entra numa batalha com a Marina querendo mostrar que o erro do pai da sua filha pode estar atrelado com o erro de uma outra mulher, porque isso vai enfraquecer o apoio que você tem, né? Exatamente. Então, não tente justificar os erros do pai da sua filha com os erros de uma outra mulher. Não é por aí. A gente te apoia. É aí que eu quero chegar. A gente te apoia. Isso foi uma atriz de peso, eu confirmei isso, foi uma atriz de peso que curtiu esse post e que falou com ela. O feminismo não é por aí. Não é por aí. É aí que as pessoas estão... Não tenta achar uma desculpa equivocadas. Exatamente. É o seguinte, gente, essa palavra sororidade, ela vem de soro, né? Que no latim é irmã. E vocês veem isso com as freiras. Né? Lembra na novela O Direito de Nascer? Muita gente não lembra, porque a novela é antiga pra caramba, mas tinha a Sora Helena da Caridade, que era, né, a personagem na época da Natália Timber, a irmã, era uma freira. Então, vem dessa história de irmandade, de ser, sabe, uma muito importante para a outra. Daí que vem aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Ok, a ideia de união, ela tem que ser reforçada mesmo, porque a gente tem que combater essa coisa machista de que mulher é inimiga de mulher.
Ponto. Agora, não é porque mulher não pode ser inimiga de mulher que as pessoas não podem ser analisadas como seres humanos, porque as pessoas estão confundindo feminismo com sexismo. Mulher não é aquela coisa sagrada, blindada, não pode falar absolutamente nada da outra, mesmo que ela esteja errando tudo, sendo injusta, ou com um homem ou com uma mulher, fazendo tudo de ponta cabeça. Ah, gente, o que é isso? Sabe? E é muito engraçado porque, assim, é uma mulher, fica um movimento defendendo uma mulher e massacrando a outra. Quer dizer, não faz sentido, é seletivo, faz sentido só para um lado, não é? Ai, você machista falou da Anitta. Não estava falando só da Anitta, comportamento de mulher. A gente estava discutindo responsabilidade afetiva, a gente estava discutindo manipulação da mídia, a gente estava discutindo esse excesso de fabricar fatos para realmente render marketing aberto. Era isso que a gente estava discutindo aqui. Mulher, o corpo é dela, meu corpo, minhas regras, faz o que quiser com o seu corpo. Agora, tem uma série de valores que tem que ser consideradas como coisas de ser humano. E ser humano é homem, ser humano é mulher. Então, para com essa história. Vocês estão sendo sexistas, vocês não estão sendo feministas. A gente tem que lutar pelos nossos direitos como ser humano, né? Como mulher nessa sociedade que quer oprimir de verdade, ainda hoje, século XX, a gente passa por essas coisas e nós sabemos disso na nossa própria pele. Agora, não vem com esse discursinho barato, não vem falar em sororidade num texto onde ela está demonizando outra mulher. Não é assim, isso é antigo, isso é das nossas avós, bisavós, em que a malvada que roubava maridos era sempre a outra. O marido não tinha culpa, né? Era a demônia que veio lá e mulher é o símbolo da tentação sobre o homem, roubou o meu marido, aquela entidade que era seu atestado de existência no mundo. Vamos parar com isso, gente. Fala em sororidade e dá uma indireta para outra e cismou com a outra, na verdade, para quê? Freud explica, eu acho, né? Ou só um bordão. Mas é aquela história, você vai demonizar um para poder aceitar o outro, que você sabe que está errado, que foi ele, mas sem culpas. Então você bota tudo no outro, e no caso na outra, para ficar com o seu maridinho que fez tudo torto e achando que ele não teve culpa de nada. Porque se você olha para a real, você não aceita. E a pessoa está dividida, quer aceitar de um lado e tem uma repulsa do outro. Por isso que houve a briga. Por isso que houve essa briga, entendeu? Porque agora o que ela quer? Ficar com o Zé Loreto, mas ela não quer o ônus que isso traz. Então, quem vai pagar por isso? Marina Rui Barbosa. Está apontada, culpada e fim de papo. Faça-me o favor, gente. Então, vamos entender o que é de verdade. Nossos direitos como seres humanos nesse mundo são idênticos aos dos homens. A gente não tem que estar abrindo mão de absolutamente nada. Isso é uma coisa. Agora, não é por causa disso que a gente vai esquecer que é ser humano e nós somos passíveis de falhas, nós sejamos homens ou sejamos mulheres. A gente não pode ter essa visão bitolada. Ah, eu sou feminista, não posso falar de nenhuma outra mulher, não posso apontar o erro de ninguém, não posso ser contra isso ou contra aquilo. Eu posso ser sim contra o comportamento dos seres humanos, quando não estão agindo de uma forma ética, quando não estão sendo justos, quando estão cometendo uma série de equívocos. Por que eu não posso? Porque é mulher? Então, como é que é? Se fosse um outro homem que tivesse feito tudo aquilo que a Anitta fez e que eu contestei aqui, eu teria contestado da mesma maneira que a gente estava falando de responsabilidade afetiva, isso vale para homem, vale para mulher. Todos os valores fundamentais que prezam, que podem levar a gente à evolução como ser humano, a subir pelo menos um degrauzinho a cada dia na escala da evolução humana, sabe? Tem que respeitar os dois lados. Não é assim. A gente tem que se ver como um todo, não só de acordo com o sexo aqui, um sexo ali. A sociedade, através dos séculos, já fez isso, já separou a gente, já privilegiou um lado. Agora a gente vai incorrer no risco de privilegiar o outro lado e aí é intocável? Não é intocável. A gente tem que se checar, tem que tentar se melhorar todos os dias, independente da gente ser homem ou mulher. Lutar pelos nossos direitos nesse mundo, ok, é claro, mas lutemos principalmente para a nossa formação como ser humano, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, não para essa palhaçada
furada que isso virou. É rótulo aqui, é rótulo ali, é discursinho aqui, discursinho ali, mas no fundo as pessoas não mudam, porque se tivessem mudado, se houvesse uma noção maior do que é ser mulher nesse mundo, do que acontece nos relacionamentos, não vinha de novo com isso, não fez nada sozinho, quer dizer, a vilã estava lá, a demônia estava lá, ela que fez isso com meu querido marido, anjo maravilhoso, que eu vou manter dele na minha casa. Que isso, gente? Quer dar segunda chance, terceira, quarta, quinta? Aí é de cada um. Mas você tem que reconhecer aquilo que doeu, o que não doeu, o que você pode fazer dessa história toda, esquecendo já o outro lado. Porque aquela parte foi atuante. E a gente sabe, pelos bastidores dessa história, o Lobianco já disse isso e já deixou muito claro, que o buraco ali é mais embaixo. Que esse tipo de comportamento que o Zé Loreto estava tendo já existia há tempos e já existia com outras atrizes. Não teve nada focado especificamente, quer dizer, teve da parte dele, para cima da Marina. Então, agora, ressuscitar esse assunto, para voltar com o meu marido, com o homem que eu quero, com o homem que eu amo, que é o pai da minha filha, que é uma coisa válida, por que não? Né? Mas vamos fazer isso direito. Vamos àquela história, a César o que é de César. Onde ele errou mesmo. Veja isso, assuma isso, né? Pague esse ônus que vai ter que ser o de ficar com ele e acabou, e toca a vida. E se imponha como mulher pelo seu trabalho, pela sua dignidade, pelo seu senso de justiça, né? E prezando realmente, tem uma filha para criar. Não cria uma filha sexista, não. Cria uma filha com uma visão né? Com aquela coisa universal mesmo, porque senão, gente, a gente sai de um extremo para ir para o outro, e eu não sou a favor desse tipo de coisa. Eu quero que todos nós vivamos em paz, em harmonia e, na medida do possível, cada vez com menos defeitos e menos erros e com mais tolerância para entender tanto um lado quanto o outro, porque fora disso eu não aceito esse tipo de coisa que a gente vê, e não aceito também nenhum tipo de rótulo. Eu não preciso de rótulo de feminista, eu não preciso de rótulo de machista, eu não preciso de rótulo de nada. Eu preciso ser uma mulher que tenha os meus direitos respeitados nesse mundo e que possa seguir o meu caminho do jeito que eu achar que tem que ser, porque também o resto não tem nada com isso. Eu tendo meus direitos preservados como ser humano, né? Porque essa é a nossa luta, que a gente não tem justamente por ser mulher. Ok, o resto eu vou fazer da minha vida o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. Falei, disse, acabou, né? Chega! Vamos pegar a cadeira? Vamos embora, gente. Depois dessa, olha, Sônia, a gente se vê amanhã às 3, tá? Tchau. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, boa sorte, viu? Boa sorte pra vocês. Tudo de bom. Não dá pra falar Foi sério, ótimo. pessoal. Não dá. Você podia falar. Não tem jeito. Volta amanhã. Porque isso me irrita, entendeu? Desabafei, A gente percebeu. diretor, desabafei. Isso me irrita profundamente. Uma visão rasa, como eu costumo dizer, com a profundidade de um pires. O pessoal vem querendo dar lição de moral, sem ter a mínima noção, a mínima profundidade do que é um tema tão importante como esse para o futuro do nosso planeta, gente. A gente não tem planeta B. A gente tem plano B para um monte de coisa. A gente não tem planeta B. Se a gente continua nessa escalada em tudo, daqui a pouco essa bola que explode. Então não está certo isso. Enfim, era isso. Você quer concluir, porque eu peguei todo o seu tempo, do Vlad, do Thiago e do Felipe também. Pode completar. Não vai completar? Ele tá em choque. Pega a cadeira também. Pega a cadeira, vai embora, Lobianco. Foi comigo. Tira o fone. Caiu, tá bom. Ai, Deus meu. É assim quando a mãe tá dando bronca, o filho que não tem nada a ver fala algo, você também! Exatamente. Mas eu entendi perfeitamente o que a Sônia quis dizer. É que Ai, cada que bom, um alguém me entendeu. que Ótimo. assuma seus riscos, Claro, entendeu? Analise lógico. a questão como ela tem que analisar. O que Não, você vai e fazer da assim, sua vida? não, Dá e valor para e aquilo o que ela tem, disse, ficar assim, mais que é preocupada com o que vai a prudente, imagem dela, e o não que ela pode. disse foi que foi prudente é de parar de usar esse termo feminismo e de uma forma tão leviana e banal. Sim, não né? tenho nada Porque contra o termo, mas a jogam gente- assim de qualquer forma. Fala de em feminismo, ataca uma, né? Sim. E também, sem querer, ataca as outras colegas de elenco. Até porque ninguém sabe quem foi, Que oficialmente. existe uma terceira pessoa, a gente sabe. Ela não faz o Aliás, que na fala. verdade, não vou falar mais não, vai, Sônia, complica, diga. Só para reforçar o que essa fonte me passa, ele até fala que nos bastidores o pessoal tá brincando muito com uma expressão
que ele diz o seguinte: eu poderia falar que a volta da relação do Loreto com a Débora é uma questão de dias. Também mas acho. nos bastidores, o pessoal brinca que fala que essa volta agora é uma questão de ego. Sim, é só uma questão perfeitamente. da Débora, assim, eu não quero ficar ruim na história, eu não quero ser a errada da história, né? E não é. Da história, E uma coisa nunca teve. e uma coisa que os amigos estão conversando com ela também é para que ela entenda que em nenhum momento ela saiu do papel de vítima. Ela é vítima disso, né? Mas que ela não confunda ser vítima com ser atacada. Porque em momento algum ela foi atacada, né? Então ela estaria equivocada nesse sentido de achar que algo tem que provar que ela não está errada nessa história para que ela possa olhar no olho das pessoas quando tiver de mãos dadas com o Zé Loreto, que é uma besteira, né? Claro. Perdoou, bola pra frente e vida nova, né? Se não, volta para o Uruguai de novo, vai esfriar mais um pouco a cabeça e aí retorna para uma nova conversa. Porque a viagem não adiantou muito, né? Não, porque às vezes as pessoas podem pensar, não, porque ela foi traída, vai voltar com ele, a errada tá... Não, cara, ela sabe o que é melhor para ela, é o direito dela. Eu também Ninguém acho. tem que se meter nessa situação. verdade, Ela tem que analisar, colocar na balança, vale a pena? Vale a pena. E tenho certeza que não Se cara só ainda nós é aqui, viável, não é viável, a gente isso. vai A torcer, culpa a sempre gente cai na torce rouba pelo amor, maridos. amigo. Eu tenho dó do Satanás de vez em quando, porque ninguém assume os seus erros. É tudo culpa do capeta. Fica falando, não, isso é coisa da tentação. Você vai. Ela já está acostumada a fazer isso, a rouba maridos. Ele só fala de inferno, Entendeu? menino. Gente do céu. Olha, É verdade. Abre a Tudo Bíblia culpa aí e vê o dele. que vai dar. Tudo culpa dele. Ninguém assume Bíblia do seus lado, erros. búzios do outro, vai. ninguém assume seus erros. A Ninguém gente quer vive assumir, é uma culpa do era capeta, é dessa, culpa da tentação, é culpa do... Não, a As rouba pessoas querem transferir, a né? especialidade Não, é mais dela fácil é você roubar eximir maridos. A culpa Cai quem através também do sagrado, seja lá o que for, né? Mas as pessoas não assumem as responsabilidades. Assim, eu estou a fim de pegar fulano. Pronto, Eu ok. peguei eu fulano. traí. Entendeu? Eu traí. Eu não pisei traí. na bola. Foi com aquela não, porque fulana. não foi a tentação. Tá certinho. É a cobra, isso né? mesmo. É a cobra, tá, sabe? A cobra não tem nada. A cobra, tadinha, foi a que mais se ferrou em toda a história. O entendeu? gato também não tem nada a ver com essa E a história. maçã também. Não teve, entendeu? Agora, eu acho muita sacanagem, sabe? Assuma de verdade. Fala, não, eu pisei na bola e ponto final. Foi isso que aconteceu. Agora, ela não querer sair de maluca, como o próprio Alessandro acabou de dizer, a história do ego, eu também acredito, porque depois me vem com um texto extremamente maluco, sem pé e sem cabeça, Maluco no aonde texto, é. realmente... Sem necessidade. Aí você fala assim, eu não quero sair de maluco. Fora então, de meu amor, hora. primeiro lugar, então apaga o post que você fez, porque tá completamente doido essa história, entendeu? E voltou a estaca Sônia. zero. E assim, a gente falou várias vezes aqui que ela estava sendo muito elogiada pelo comportamento dela, indo trabalhar, não fazendo drama, respondendo aquilo que as pessoas perguntavam e ponto. E de repente vira tudo assim, não foi legal, Sônia, não foi legal. Só pegando, porque o Felipe falou uma coisa importante que eu lembrei. O Felipe no início do programa falou que ela teve a faca e o queijo na mão, né, enquanto ainda não tinha se pronunciado de uma forma direta sobre o assunto. Vou falar aqui uma curiosidade que eu esqueci. Depois que ela fez essa postagem, uma assessora de imprensa, que não é assessora de imprensa dela, é assessora de imprensa de um outro artista, entrou em contato com a Débora para falar o seguinte: olha, você perdeu uma grande oportunidade, porque agora se você quer mesmo voltar com o pai da sua filha, agora era o momento perfeito para você falar que talvez ele não tenha feito nada e que vocês estão voltando mais fortes do que antes. Mas você querer afirmar, cravar o erro, cravar a traição, isso vai acabar te afastando dessa sua própria vontade de querer voltar. Exatamente. Mas essa ligação não foi bem receptiva Recebida. também, não. Mas sabe o que eu entendi também, Lobianco? A questão é a seguinte, ela se jogou no olho do furacão agora, sabe? Sem Porque necessidade, ela tava preservada. todo mundo esteve nos holofotes. Então, o Zé Loreto esteve nos holofotes, Bruno Galhaço, Marina Rui Barbosa, todo mundo participou e ela lá encolhida, quietinha, humilde, quase tosca. Aí, de repente, me vem o que ela faz no final, ela se joga no olho do furacão e fala, agora quem vai brilhar sou eu. Gente, ela tá completamente maluca. Foi O que ela fez? Agora quem vai brilhar sou eu. E aí foi. E foi. E se jogou sem boia, entendeu? Espera, tá tudo errado isso aí, gente. Se jogou sem boia, ótimo. Com certeza.
Com certeza foi um texto feito no calor, momentos depois de uma briga com o Loreto ali que tinha acabado de sair. E com certeza, Sônia, foi um texto que realmente mostra a proporção de mágoa e desestrutura emocional que a Débora está passando hoje, né? Exatamente, isso é verdade. Uma terapia ela de tá apoio. amamentando, os hormônios todos alterados. Sim, tem toda ela essa teve questão uma filha há também. muito pouco tempo. E a o bebê gente não tem nem um ressalta. ano. A gente ressalta que o que deixou a Débora bem raivosa nessa história, nesse domingo, é que esse texto sairia do Loreto, né? Então isso contou muito para que ela tenha pisado na bola de alguma maneira com ela mesma, né? Com esse texto. Foi um texto no calor da emoção. Mas a expectativa dela era que terminasse tudo bem essa conversa e que o Loreto fizesse essa postagem. O Loreto deve estar vibrando, porque esse texto é tão ruim, tão ruim que o primeiro que qualquer um que pegar, entendeu? E aquele primeiro dele agora é maravilhoso. Exatamente. Olha, então assim, poxa, gente, viu? E como a culpa é sempre da outra, se ele fizer de novo, vai ser sempre da outra. Esse discurso um discurso de mulher da idade da pedra. Né? A gente via isso lá há 100 anos passados. E ninguém muda ninguém. 19. Sabe? Ninguém muda ninguém. Então, com essa história assim, eu vou esperar ele mudar, ou então se quiser ficar comigo vai ter que mudar, vai ter que ficar. Desculpa, não existe isso. O ser humano, ele adormece durante um tempo. Uma hora o gigante vem, faz de novo. Então, assim, vai ter que viver sempre com essas histórias. Se quer voltar, já sabe que o cara gosta de jantar fora, entendeu? Não, e eu acho que assim, nessas horas, a gente sabe que o artista tem um negócio que chama ego, né? Nessas horas, a gente tem que mostrar que nós somos incapazes de resolver e procurar pessoas que de fato consigam nos ajudar a sair dali. E não colocar mais, cavar um buraco maior para que a história fique pior do que já está, entendeu? Bom, vamos fechando esse assunto. Alessandro Lobianco tinha uma informação sobre o Felipe Camargo, é isso? Nossa, essa Pois história também tá consegui estranha. confirmar, Sônia. Diga. Consegui confirmar com a assessoria de imprensa. Eu tive a informação de uma fonte que o Felipe Camargo teria dado entrada no dia 5, no Hospital Samaritano aqui do Rio de Janeiro, na unidade da Barra da Tijuca. Essa fonte me passou que viu ele entrando no hospital de uma forma bem debilitada, bem sensível ali. Ele não soube me precisar o quadro que estava acontecendo, mas me passou com precisão que o ator entrou bem debilitado no hospital. Eu fiz contato hoje com a assessoria de imprensa do Hospital Samaritano confirmou que o Felipe Camargo passou pelo hospital no dia 5, teve um atendimento, mas que não tem autorização para falar que procedimento foi esse. Eu, até o momento, não consegui um contato direto com ele, mas então a gente só confirma essa passagem dele pelo hospital e esse relato dessa fonte que estava ali vendo ele entrando no hospital, Sônia. Tá certo, mas já saiu também, foi uma passagem Já, mesmo, foi uma passagem, atendido. ele no dia 5 mesmo foi liberado e isso traz um conforto, né? Mostra que não foi necessário uma internação, que talvez não tenha sido nada grave. Agora a gente reforça que essa fonte passou que ele chegou bem debilitado mesmo. Tá certo, vamos ver se ele está seguindo aí o cronograma de gravações. Ele está na novela Espelho da Vida, ele é o pai da protagonista, né? Na época da primeira encarnação lá e sempre um grande ator, né? A gente gosta muito do Felipe Camargo, realmente. Tomara que já esteja ótimo aí, com tudo em dia. Bom, vamos começar a dar nossos recadinhos do bem, porque a gente ainda tem que falar do que aconteceu com a Alexa. A volta da Bruna Marquezine aos holofotes, com aquela blusinha toda transparente, mas matou, assim, matou a pauta do Bruna, aparece e ela fala da história do surubão de Noronha. Ela chega a falar disso, né? Quem vai falar de Bruna Marquezine aí, a volta da Bruna? Ela voltou arrasando, com tudo, né? Ninguém? Ela voltou, olha, vou te falar. Agora essa menina, ela subiu tanto no meu conceito, porque eu acho que agora ela tem que começar a andar sozinha, com as próprias pernas. Eu acho que ela já aprendeu isso, né? Então, agora realmente, olha, Bruna, aí, não, agora o povo vai falar, você acabava, mas a sua patroa
porque é você. A sua patroa falou que você tem que falar bem da Marquezine. Ah, gente, olha... Jura? Então, assim, o pessoal, eles piram, né? Então, assim, eu não curtia a Marquezine. Até pela falta de personalidade que ela vinha em função de todas essas histórias e as companhias que ela tinha. Não, agora, realmente, justo. a mulher começou a aparecer sozinha e bem. Bom, é isso, agora é com vocês. Bom, a gente tem momentos, inclusive, da Bruna Marquezine com o Matheus Massafera, que ele sempre, né, Ele show consegue. nas entrevistas, ele consegue descontrair os convidados, tirar muitas confissões que o público ama. E aí, como ela foi envolvida nessa história toda de Noronha, com esse lance aí lá de Sétimo Guardião, e falaram da história do surubão, que aliás a Tata Werneck fez uma piada muito engraçada, porque ela é impagável, né? Ela foi liberada, a Tata foi liberada do repouso, porque a gravidez era de risco, então ela ficou quietinha, repousando. Aí, esse final de semana, ela recebeu a liberação do médico e ela fala, partiu o surubão de Noronha. É isso apenas, está liberada geral. E minha mãe já viu, Mas é menino. Assim. É menino? É menino, porque eu Sua falei... mãe já viu? Dona Ela Vera. fez as contas... A Dona Vera não erra, né? Não. Ela fez as contas de quando ela engravidou, quantos anos ela tinha e em que mês ela vai ganhar. Tá. Aí eu perguntei pra Tatá, falei, escuta, quantos anos você tinha? Porque às vezes dá diferença, né? Sim. De quando você engravidou e em que mês você vai ganhar. Ela falou, eu tinha 35 Sim. e vou ganhar em outubro. Tá. Então a conta deu menino. Olha, e ela falou Tatá. que também fez essa conta, Tatá, e deu menino também. Olha que Ela tá legal. sentindo que é menino. Ai, se tá sentindo. E ela ia fazer a brincadeira de sentar na almofada com uma colher e uma faca. Eu falei, não é faca, é garfo. É louca. Espetar a faca era Uma melhor. Não. Olha como ela tá sentindo, gente. É balde na cabeça de tanto enjoo. Mas vem um pra menino vocês aí. terem uma ideia. Mas é, A gente quer saber olha os aí. nomes, Tatá. Ela não respondeu ainda. Ah, mas acho que nem escolheu ainda. Ah, será? Né? Muito Já deve ter cedo. escolhido. Mas ela conta quando ela escolher aí. Que é menino, o pessoal não tá tendo dúvida. E aí, se tem a intuição da mãe, acredite, porque eu tinha essa intuição e era menino de verdade. É difícil, viu? A nossa intuição como mãe falhar. Mas enfim, beijo, Tatá. Voltando para Bruna Marquezine, vamos ver trechos aí da entrevista que ela deu ao Matheus Massafera, reaparecendo linda, maravilhosa, arrasando o quarteirão nesse Com final crachá de de outras carnaval, pessoas. com crachá de outra emissora ou de outras pessoas, né? Ela foi convidada pela Mangueira e estava sapateando lá com o desfile do integrante da Vila Isabel. Todas irmãs, as escolas. Co-irmãs, tudo co-irmãs. bem. Co-irmãs. Vamos ver agora. Eu nunca beijei dois no mesmo dia. É quando bebe é que já, né? Quando bebe é que já. Eu nunca fiz amor no carro. Você já fez? O que é? Chateada se não beber. Tá. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Eu nunca fiz amor na praia. Nunca fiz. Já também fez. O Matheus nunca fez? Cléo Pires. Com a Cleo? Não, agora não tem mais Pires, é só Cleo, tá? A Cléo. Assim. Eu nunca fui traído. Não, eu vou bater o olho na lista. Ih, ai, vai tomar o copo todo, né? Vira. Eu nunca. É a Paola que nunca, né? Porque a Bruna... Eu nunca fui traído no carnaval. Acho que não. Melhor Eu beber. nunca namorei no carnaval. Ninguém me contou. Antes do carnaval mesmo, então. Vai, sua vez. Tive essa oportunidade de ser traído no carnaval. Eu não estou falando nada. Eu nunca me gravei fazendo amor. Fazendo amor. Eu não. Olha lá, ela não. A Bruna bebe. Ela já Bebeu, já tem gravou. sextape. Eu sei Já uma. gravou. Eu nunca participei do surubão de Noronha. Olha lá. Ela quis tocar no assunto, hein? Ela quis tocar. Eu adorei. Maravilhoso. Gente, eu vou encerrar aí, porque essas duas rainhas de Noronha não participaram, ninguém participou. Ninguém participou. Eu Não sei teve surubão de Noronha. Eu não posso falar que não teve. A ilha é pequena, mas eu não tenho controle dela totalmente. Ixi. Eu não posso afirmar com certeza que não teve, mas que eu... Mas você não ficou sabendo? Não, que nunca ela fui nunca convidada. participou. Esse convite nunca chegou. Ah, mas eu acho Convidada. muito Também engraçado. Não tô dispensando esse convite aí, que eu não tô tendo energia, né, Matheus? Se ela com 20 anos não tem energia, imagina.
Mas você tá bebendo por quê? Eu tô com sede, mas... Vamos encerrar. Vamos brindar, então, o surubão de Noronha, que nunca existiu. Deus Nunca do existiu. céu. O carnaval? É, Então o carnaval. tá, o carnaval. Que tá pouco polêmico. E como, na verdade. Agora, essa história de Você viu Noronha que entrou o pro Matheus- folclore nacional, né? Que O Matheus coisa ficou maravilhosa. sem Noronhice, graça. né? Agora tudo Eu nunca vi o Matheus, porque ele sempre Ele fala ficou- de tudo. ela pegou ele de fala surpresa abertamente, mesmo. fala sobre relacionamento, condição sexual. Sexo aberto. Chegou ali, ele ficou assim com o surubão de Noronha. Só faltou os grilinhos, né? Não, mas surpreendeu fez todo bem, mundo. Fez bem, porque ela esclareceu o lado dela dessa história. Quem mais Não tô andava nessa. por lá, né? Ainda Era mais ela. logo depois que ela se separou do Neymar, ela foi para Noronha, voltou, gravou novela, voltou para lá outra vez. E aí ela tá dizendo, né? Nunca fui convidada e dispenso esse convite, não teria energia para esse tipo de coisa, porque deve eu gostei do requerer muita figurino dela. energia mesmo, né? Eu também Que gostei. Eu foi? gostei do figurino dela. Gostei O pessoal também. fica enchendo Achei o saco legal. dela. Ah, coloca silicone, coloca Porque silicone. Não tem que lembra o colocar carnaval nada. do ano passado? Ela botou Foi um isso. bojo de- Que ela tinha botado Uma fantasia, né? um top, que todo mundo falou que ela tá com o peitinho caído, né? E a gente até falou, isso é o top, né? Que não era legal e que deu uma puxada. Mas assim, tava mais transparente por conta dos flashes, por conta da luz. Porque a blusa só ela relativamente transparente, ela não mostrava com essa nitidez, com essa transparência que depois apareceu nas fotos. Né? Aí foi uma questão de super iluminação. Mas a gente volta já para falar do problema da Lecha. Chorou, ficou sem trio elétrico, gastou uma grana que não teve retorno para ela. Enfim, situação muito complicada que a Lecha e ninguém merece, né? Falando do drama da Lecha nesse carnaval. Eu fiquei de coração partido vendo essa menina chorar daquela maneira, gente. Imagina você com convidados, com o seu show estruturado, né? E nada acontecer. Foi muito complicado, muito complicado. A pessoa tem um Diga. sonho, né? Quer realizar, conta com a ajuda de muitas pessoas e com uma mãozinha que não ajuda de outras pessoas. E aí, nessa situação, todo mundo estava esperando o trio elétrico da Lecha e não teve a estreia da Sapequinha no pós-carnaval aqui de São Paulo no último final de semana. Foi ontem, né? foi ontem. No domingo. E aí, a Lecha está dizendo que pagou, mostrou os comprovantes, depósitos de R$22 mil, somando tudo com transporte, estada e um monte de coisa, ela ia gastar por volta de uns 30 mil ou mais. Só que chegou de última hora, ela recebeu a notícia de que não haveria trio E elétrico. ela estava pronta já, Tava né? pronta. Essa é a terceira maquiagem terceira que ela maquiagem fez que ela depois de faz, tanto chorar. Que coisa. Vamos ouvir ela explicando? Vamos lá. Tô aqui me arrumando. Na verdade, isso aqui já é a terceira maquiagem que eu faço. De tanto que eu já chorei, de tanto que eu já me senti prejudicada aqui hoje. Trabalhei muito para pagar esse trio. Paguei e a pessoa responsável sumiu com meu dinheiro e sumiu com o trio. Vou postar para vocês todas as notas e comprovações de todos os depósitos feitos. A questão aqui agora é... As pessoas já viram que o trio não tá lá. Porque eu sei, ela viu meu desespero porque eu tô atrás de qualquer trio. Eu fui atrás de vários trios pra tentar alugar. Mas, gente, não tem cabimento eu ter pago uma fortuna de dinheiro e pagar de novo. E não tem mais como passar na frente, não tem mais como cumprir meu circuito. Simplesmente porque uma pessoa pegou o meu dinheiro, pegou o trio e sumiu. Então, as pessoas, gente que foi lá me ver, me perdoem, a culpa não é minha, eu fiz a minha parte. Eu vou postar aqui pra vocês verem. É de uma cafá, não sei nem falar a palavra, cafajestagem que fizeram comigo, porque eu trabalho todos os dias, eu tô muito dura na minha vida. Eu era uma padeira, eu consegui várias coisas na minha vida e fizeram isso comigo. Então, eu peço de todo o meu coração. Tá aí, né? Que coisa. Fala, tá. Não, eu fiquei extremamente constrangido, porque depois veio o nome da pessoa, não é? E é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo. Eu, inclusive, estava no trio elétrico dele no sábado. Sim. Eu fui prestigiá-lo, não poderia ir no da Lecha, que eu também me convidou, e porque eu já tinha marcado de ir no outro trio elétrico do Rodrigo da GR6. Aí eu não entendi absolutamente nada.
de verdade, eu não entendi nada. Com essa história, e principalmente porque a Lesha, ela mostrou os comprovantes. Ela falou que pagou. Sim, não. A situação dela é... E uma coisa a gente percebe que é clara. Agora, por que você acha que o Seba fez isso, Seba Vieira? Olha, eu não sei porque ele fez isso. A gente tem o lado do Seba Vieira dessa história também. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Fala. Ah, Sônia, eu achei tudo isso, olha, desde quando começou a história que a Xuxa viria, essa história pra mim já não estava descendo tão bem assim. Eu acho assim que ele pode ser produtor, ele pode ser um bom diretor, seja lá, assim, daquilo que ele gosta de fazer. Eu sempre acho que você se meter aonde você não conhece e você não sabe lidar com a situação, eu acho muito complicado. Principalmente quando envolve dinheiro, que você vai envolver outros profissionais, como no caso Paulo Barros, no Rio de Janeiro, e de repente você coloca toda uma estrutura, pega o dinheiro e de repente some com isso. E que não é a primeira vez que isso acontece também. Esse caso já é um caso reincidente, quando a mulher Pera casou também, que teve o problema aqui do casamento dela, ele também foi contratado. E chegou na hora do casamento, nem o bolo tinha. Sabe? Então, assim, pra que agir dessa forma? Pra que fazer isso com as pessoas? Usar o nome das pessoas? Eu acho que você tem oportunidades, milhões de oportunidades na sua vida de fazer as coisas acontecerem. Mas não faça isso com as pessoas que estão trabalhando honestamente, que estão buscando o teu dinheiro, que estão fazendo as coisas acontecerem. O que aconteceu com essa menina é digno de dó, gente, pelo amor de Deus. Olha, já a gente volta do Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, que ele tem mais informações sobre essa triste história da Lesha, aí ele vai passar aqui pra gente também. Bom, o Lobianco já está com a gente, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Alessandro, é com você, diga. Olha, Sônia, só para passar um pouquinho a impressão do que aconteceu com a Lesha ontem, a gente conseguiu um contato com ela ontem à noite, não foi um contato muito longo, porque ela ainda estava muita gente em cima dela, muita nervosa, mas ela pôde passar para a gente um pouquinho do que ela viveu nessas últimas 24 horas. Ela contou para a gente, Sônia, que começou a perceber que as coisas estavam dando errado, quando ela começou a cobrar desse empresário o posicionamento logo onde meu trio vai estar no domingo, enquanto ela estava sábado dentro de um camarote. E que ela chegou e botou um limite, falando, olha só, eu tô com 90 convidados para subir nesse trio. Desses 90 convidados, 40 são influenciadores digitais que a gente está convidando há mais de um mês. Eu preciso dar esse posicionamento até que o rapaz sumiu. E aí ela falou com a gente de prejuízo, Sônia. Imagina, você chamar 90 convidados, 40 influenciadores digitais apostos com seus celulares para transmitir seu trio para milhões de pessoas. O prejuízo financeiro que a Lesha teve, que passou para a gente, já ultrapassa 100 mil reais, porque teve a equipe toda do Rio de Janeiro dela, ela colocou num aéreo, num avião para ir para São Paulo. Isso demandou marcar hotel para esse pessoal, alimentação. Os convidados estavam sendo custeados também pela Lesha. Então, é um prejuízo que ultrapassa 100 mil reais, Sônia. A Lesha informou pra gente que agora, nos próximos dias, está indo na delegacia de polícia, ela vai abrir o boletim de ocorrência e, em posse desse boletim, vai entregar para um advogado, porque vai processar o Seba tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, Sônia. Nossa, a situação tá pesada mesmo, né? E o mais engraçado... Ela encaminhou pra gente hoje, antes do programa começar, uma nota oficial mesmo, Sônia. Você quer que eu leia? Claro, lógico. Ela encaminhou o seguinte: a cantora Lesha confiou o produtor de São Paulo, Seba Vieira, para que alugasse o trio elétrico para o bloco Sapequinha, que desfilaria em São Paulo nesse domingo, dia 10. Lesha honrou com todos os pagamentos referentes ao trio no valor de 22 mil reais. O produtor, Seba Vieira, havia feito um contrato com uma empresa responsável para o aluguel de 3 trios, 2 para ele e outro para a cantora. Entretanto, de forma irresponsável, não efetuou todos os pagamentos para a empresa contratada e Lesha já tinha honrado com sua parte. Ele, sabendo que Lesha seria prejudicada, não manifestou qualquer aviso e manteve-se até às 11h40 do mesmo dia
calado diante da situação e afirmando que teria trio. Desse modo, a empresa responsável não enviou o trio para Lesha, impossibilitando que o evento acontecesse. Lesha cumpriu com a sua parte e ele não. Deve-se ressaltar que no dia 9 ele saiu com o seu trio e Lesha, que se apresentaria no dia seguinte, não pôde se apresentar. A cantora Lesha e sua equipe tomará todas as medidas cabíveis na justiça para que o culpado seja punido. E aí ela aproveita e agradece aos artistas, né, Sônia, que convidaram ela para o trio depois aí dessa lástima, né? Tá certo, Alessandro. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai dar o lado do Seba dessa história. Hoje de manhã eu conversei com a mãe da Lesha, já a gente fala também. Vamos ver o lado de Seba Vieira agora em relação a essa história, não é, da dívida com a Lesha. Vamos ver. Tudo bem? Aqui é o Seba Vieira, Sônia e toda a bancada aí. Eu tô aqui para esclarecer uma coisa que aconteceu. Eu sei que a Lesha não falou meu nome em momento algum nos stories dela, mas a culpa não é minha. Elas não depositaram nenhum dinheiro na minha conta. O dinheiro foi depositado na conta da empresa, do contrato do trio. Foi feito tudo no nome da empresa. O depósito que a Lesha colocou, os 22 mil reais, foi depositado na conta da empresa. Eu não peguei nenhum dinheiro, eu fiz o bloco, o meu sim, ele deixou o meu na mão, deixou o da Lesha na mão. Na sexta-feira, a gente fez um doc, porque eles não queriam vir sair do Rio de Janeiro, falou que só sairia do Rio de Janeiro se pagasse tudo. Eu tive 13 mil reais. E eu falei assim, eu não vou depositar esses 13 mil porque esse cara vai me dar um golpe, não vai sair do Rio de Janeiro. E dito feito, eles não tinham saído até um certo horário. Pois aí eu fiz o doc e pedi para, quando eu soube que eles não viriam mais para São Paulo, eu cancelei, mandei cancelar no outro dia, nem cancelei no mesmo dia. Pedi para a pessoa cancelar. E aí eu tive de aproveitar para pegar um trio para mim desfilar e para Lesha. Sorte que não tinha trio nem para mim nem para Lesha no sábado e no domingo. Tentei arrumar esses trios para não deixar a Lesha na mão, mas eu não consegui e não foi um esforço só, dedicação, foi muita dedicação minha para realizar o trio dela. Então não foi eu o culpado. A gente já tinha pago 30.600 na conta deles. E eles não vieram para o trio. Segundo o Enéas, o dono da empresa mesmo, falou que ele não recebeu nenhum dinheiro do Paulo. E o Paulo afirma que tinha pago para o Enéas. Tanto que eu paguei a equipe de segurança, paguei a equipe de bar, o bar estava lá, os fotógrafos, olha, mandei fazer copos com o nome dela, tudo, Lesha, bloco da Lesha, mandei fazer os abadás, e não foi o dinheiro da Lesha. O banner que eu fiz no trio, do tamanho do trio que estava marcado, tem vários banners ali, tudo marcado, tudo feito em cima do trio, com o tamanho do trio. Então tá aqui o banner. Esse banner aqui não é para enfeitar a minha casa, esse banner aqui foi feito para botar no trio. Então não é culpa minha, então tá tudo aqui conforme eu combinei e como eu faria. As bebidas estão todas guardadas aqui da minha casa, tá ali os enfeites, decoração, tudo foi feito pro bloco da Lesha. Infelizmente o trio não veio para São Paulo, movidão, e eu me saí como culpado. Eu não fui culpado. Como que eu poderia fazer mal para Lesha se eu fiz um monte de eventos, de coisas aí para Lesha? Fiz a festa dela agora totalmente de graça, sem ela pagar um tostão pra mim. Ela não pagou nenhum tostão, nenhum dinheiro. Eu fiz essa festa maravilhosa para ela de aniversário, sem cobrar nada dela. E a festa foi linda. Como que eu queria fazer mal pra Lesha? Como que eu poderia roubar a Lesha? Entendeu? Eu jamais faria isso. E jamais deixaria o trio dela sem sair. Eu fui enganado e Lesha foi enganada também. Eu fiquei com mais dívida porque eu peguei mais um trio que eu já tinha pago. Entendeu? Então, assim, nós fomos enganados. É isso que eu tenho para falar. Já a gente comenta essa situação tão delicada, né, gente? Tá aí, gente. Bom, vamos voltar aí a discutir essa história da Lesha, do Seba Vieira. Tem o Paulo Barros no Rio de Janeiro. O Paulo Barros, né? Que ele colocou também no meio da história. O Paulo Barros, ele ontem respondeu abertamente, inclusive no Facebook, ele colocou o seguinte... se referindo, se referindo ao Seba Vieira. Deixa de ser mentiroso, você vai aprender que provas servem para isso. Será bom que o cheque da corretora que você deu ao trio ontem bata com fundos, pois o que você deu para mim de 18 mil era cheque voador. Ixi. Você pagou 50% do contrato e você recebeu 22 mil da Lesha e comeu, e não pagou o trio. Seus vídeos foram copiados, bem como seu áudio que diz
Vou dar em pagamento meu carro Fit e quando se levanta no Detran está alienado. Não tente ser o que não consegue. E isso foi a história, porque ele mesmo trouxe, o Seba, a questão do envolvimento do Paulo Borges, Paulo Barros, dizendo que o Paulo Barros não teria repassado o dinheiro para a empresa, que é a empresa que faz a locação, que também entrou com uma nota de esclarecimento. Porém, uma revista chamada Revista G, ela teve acesso a um áudio que o Seba começa a fazer a negociação e pedindo dinheiro emprestado para uma amiga, parece que 15 mil reais, justamente para que saia o trio da Lesha. Então, quer dizer, o que eu entendi dessa história toda foi o seguinte: ele pegou o dinheiro, tinham 2 trios para sair, o trio do Seba e o trio da Lesha. Um seria num dia, o outro no outro. O que ele fez? Ele pegou e colocou o dele na rua. Que foi o de sábado. Que foi o de sábado. O de domingo. O de domingo, eu vou colocar o meu na rua e daí a Lesha, sei lá, ela que se vire, ela vai pro bloco da amiga, da cantora, né? Que foi exatamente o que aconteceu. Você tem o áudio? Tem o áudio, tá aí, o áudio acho que tá com o Luciano. Vocês têm? Tá em cima com vocês? Já vai colocar? Então aguentem aí, aguardem aí. Ih, meu Deus, essa confusão história... do começo ao fim. Essa história vai longe, gente. Vai virar mais de um caso de polícia aí, infelizmente, viu? Bom, notícia chegando, diga. Pois é, hoje, às segundas-feiras, acontece a gravação do The Four. Tá. E a apresentadora Xuxa Meneghel não pôde gravar o reality show da Record TV. Segundo o Flávio Rico, ela foi substituída pelo Marcos Mion. E o Mion comandou a atração por conta da morte do cachorrinho da Xuxa, o Dudu. Infelizmente, ela está passando muito mal. Ela não pôde atender ao pedido da emissora, dos fãs que estavam lá aguardando, dos próprios participantes, e não teve a gravação com a Xuxa do The Four. Então, essa semana é Mion, o programa vai ao ar com o Marcos Mion. Tadinho do cão. Vamos ouvir o áudio do Sebastião, aliás, do Seba Vieira. Vamos lá. Amiga, mas acontece que eu já paguei lá, falta 15 mil só agora. Eu vou perder o dinheiro, falta 15 mil, porque na realidade o meu são 2. O da Leste é 1, o da Leste já está pago. Falta 15 mil do meu agora, que eu já paguei o restante de dinheiro lá. Então só falta 15 agora. E eu tenho que pagar até amanhã de manhã. O cara disse que não vai vir, se não vai ter trio se não tiver. Eu estou desesperado, entendeu? Agora não dá. E o trio de convidados que eu não tenho, que é esse que você pode conseguir. Aí se vocês conseguirem o trio de convidados, para mim será uma boa. Mas mesmo assim eu tenho que pagar o de 15. Que eu já paguei quase tudo, senão ele não vem nem para a Leste, nem por coisa que eu já paguei. E o contrato está nos 2, né? Nossa Senhora, viu? Vamos girar, na volta aqui a gente discute isso para fechar. Vamos lá. De volta aqui ao nosso programa, concluir, Seba. Bom, é isso, Sônia. Eu acho que tem muita história ainda que vai render ainda essa semana. Inclusive, a Mulher Pera ontem entrou em contato comigo. Hoje não dá pra gente mostrar, mas se quiserem amanhã a gente mostra. E é isso, eu acho que tem muita coisa pra render ainda essa semana em cima dessa história. Tem que devolver o dinheiro, né? Alguém tem que aparecer e assumir a bucha. O trio não tava lá. Bom, você. A gente vai ficar sabendo oficialmente quando as partes forem notificadas. Eu não fui, outro fala eu também não fui, outro fala eu também não fui, e só tem uma pessoa prejudicada nessa história. Então eu acho que quando as partes forem notificadas, a gente vai saber realmente quem é quem. Tá todo mundo dizendo, eu vou processar, eu não vou processar, essa coisa toda. Eu só acho uma coisa muito certa, e é isso que tem acontecido, né? Que tem que acontecer. Não interessa se o motivo é esse, é A, B ou C. A Lesha tem que ser ressarcida. Ela tem que receber tostão por tostão desse dinheiro que ela investiu e esse retorno que ela não teve. Porque além do prejuízo material, ela teve um prejuízo emocional, né, pessoal imenso. E esse não vai ter quem indenize, né? Agora, pelo menos o material tem que ser ressarcido, sim, senhor, tá? Vamos lá. No @Vladimir Alves tem uma famosa que saiu do camarote com a bandeja de salgados. Olha lá o flagra. Thiago Contados. Entra lá no meu Instagram, @Thiago Rocha BR, Thiago com TH. Tem um famoso, o filho de um famoso, filho do Faustão, parece que tá ficando com uma... Já? Filha de uma atriz. Boa, Felipe Campos. Felipe H. Campos é o meu Insta, me segue lá, não tem nada, só tem eu mesmo, viu? Aproveita e vai lá, de segunda a sexta, Bafões com Sônia Abrão.
Beijo, pessoal. Até amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Tchau, tchau.